Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É muito bom estar com você aqui hoje e ter você, pois você é a razão para o ensino da Palavra de Deus e somos honrados por ter você como parte da nossa audiência pelo mundo. Nada no mundo pode ajudar mais do que o estudo da Palavra de Deus. E como a maioria aqui já sabe, temos estudado o livro de Daniel nos últimos meses e ainda faltam alguns meses para completá-lo. É um livro fenomenal e fala sobre o que acontecerá nos últimos dias, os dias que estamos vivendo agora. E devemos entender esse livro e o que ele diz, porque ele é muito importante para os dias de hoje. Nós falamos disso no último programa, mas vamos falar disso outra vez. Queremos dizer algumas coisas sobre isso. Capítulo 8 de Daniel, versículo 27. É o último versículo nesse capítulo específico. Pode ler, por favor, Lauren. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Não havia quem a entendesse se refere ao fato de que a compreensão dos eventos no futuro era difícil, especialmente devido ao acontecimento de tantas dessas coisas, ainda mais algumas que estão começando a acontecer agora. O nosso entendimento dessas coisas que o anjo Gabriel quis passar estão sendo iluminados. Eu quero olhar algo que não é a parte mais importante desse versículo, mas que Daniel estava doente. Nessa época ele tinha o quê? Talvez 80 anos? Algo assim? Sim. E a Bíblia diz que ele ficou doente. E é claro que muitos perguntam a si mesmo, olha, um homem perto de Deus assim, por que Deus ia permitir que ele ficasse doente? O Senhor é capaz de curar, mas nós não temos indicação nenhuma aqui que o Senhor tenha curado a ele. E que tipo de doença era, ele não disse. E foram alguns dias e foi algo muito sério para ele ter ficado doente alguns dias. Eu e esses irmãos aqui oramos pelos enfermos no Centro Familiar de Adoração quase que toda semana, e por aí vai. Mas, para ser bem sincero, nós temos apenas alguns que realmente são tocados pelo Senhor. E eu queria que todos que oramos por eles recebessem a cura, não recebem. Mas eu sei que o Senhor é quem cura. Ele ainda cura os doentes, é Ele quem cura. E eu deixo nas mãos dele o que diz respeito aos problemas e, em primeiro lugar, Daniel estava envelhecendo, para ser sincero com você. Esse corpo físico fica desgastado quando vamos envelhecendo e temos problemas. E não dá para fugir disso, não importa quão próximo de Deus você esteja, você não pode fugir do problema que eu falei, do corpo se desgastando e por aí vai. Agradeço a Deus pela ajuda que Ele me deu. Dou a Ele louvor e glória. Mas certamente não é por causa de minha grande fé. E vejo as pessoas, acho que têm muito mais fé do que eu, que estão constantemente doentes. E é como eu falei, porque o corpo humano ele vai se desgastando. Mas nossos antagonistas, aqueles que não acreditam que o Senhor cura, pegam uma passagem dessa e dizem, ele estava doente e não foi curado. Por que vocês acham que o Senhor não curou a Daniel? Queria perguntar isso. Irmão Swaggart, olha, Deus de certa maneira nos promete cura divina, mas nunca fala de uma saúde divina. E às vezes confundimos as coisas, pensamos, eu nunca vou ficar doente, e se eu ficar doente é porque eu não tenho fé e etc.
Não é por aí. Em 1997, dia 10 de julho, eu fui curado de um derrame. Meu lado esquerdo estava paralisado. Falaram que eu não ia me recuperar, não conseguia andar. E uma semana depois, o Senhor me curou. Eu fui curado, está documentado, e agora eu estou completo. E eu tenho agora outros problemas que não têm a ver com aquele derrame. Então, Deus cura. Não podemos ignorar que Daniel saiu de um jejum significante. E como um homem mais velho, isso traz muito estresse para o corpo. Estar sem nutrição e deixando ele mais fraco. E talvez contribuiu para a doença que ele já tinha na época. Mas quando ele começou a comer e se restaurar, talvez tenha recuperado sua força. Mas quando jovem, você também recebeu uma grande cura, que eles não entenderam o que estava errado com você e queriam te tirar da escola. Já vi pessoas sendo curadas e algumas não parecem ter uma grandiosa fé. Deus simplesmente colocou isso na vida deles. Outros parecem que têm uma fé grandiosa. Em 2020, um dos membros mais queridos da nossa igreja morreu por causa de algumas doenças. Deixamos isso de acordo com a vontade de Deus. Ele determina a circunstância de cada um de acordo com sua jornada com Cristo. O que eu vou dizer é até meio engraçado e estranho, mas a minha tia, a mãe do Jerry Lee Lewis, ela e o meu tio, o tio Elmo, eles eram pessoas que não eram muito fiéis à igreja. Eles vinham, mas era meio que de vez em quando, sabe? Não dava para olhar para eles e para a vida deles. Eram pessoas doces, mas na época eu era apenas uma criança, mas eu não sentia que eles eram consagrados como minha mãe e o meu pai eram. Várias vezes eu ouvi minha mãe dizer: eu não entendo, damos o dízimo de tudo que recebemos, não perdemos um só culto. E eles não perdiam, não. Chovendo, com sol, com neve, eles iam para a igreja. E ela disse: estou sempre doente, não recebo cura. E a Mamie, que era o nome dela, ela vai, recebe oração e é curada. E muitas dessas coisas nós não entendemos. E não importa qual é o seu argumento, temos que deixar isso nas mãos do Senhor. Eu creio que o Senhor cura os doentes. Queria poder dizer que Ele me cura toda vez que preciso de cura, mas não é por aí. E você mencionou sobre a minha experiência, e eu já contei isso muitas vezes, e vou continuar contando, mas é que eu tinha 10 anos mais ou menos, e eu desmaiava, assim, desmaiava do nada e caía. Então, isso aconteceu várias vezes na escola. Minha mãe e meu pai vinham me buscar e levar para casa, e me levaram para tudo que é médico em nossa cidadezinha, na nossa área ali, mas concluíram que não era malária e outras coisas também, e não descobriam que estava errado comigo. Me lembrando, creio que era Satanás tentando me matar. Ele sabia que o Senhor ia nos usar, então queria me matar. Mas a última vez que isso aconteceu na escola, ligaram para minha mãe e meu pai, eles vieram, e o diretor, o senhor Bateman, nunca vou esquecer, ele disse assim: se algo não for feito pelo Jimmy, vocês vão ter que tirá-lo da escola. E ele disse: não queremos ele morrendo em nossas mãos, porque era algo real, não era brincadeira. E o nosso pastor era um homem de Deus. E tínhamos pessoas na igreja, que não era uma igreja grande, tinha umas 40 pessoas, mas eles sabiam como orar, e a nossa igreja acreditava na cura divina. E me ungiram com óleo, oraram por mim não sei quantas vezes. Olha, na igreja, em casa, aonde fosse. E nesse domingo específico, os meus pais estavam levando os pastores para almoçar depois do culto. Mas o pastor disse: temos que ir visitar fulano de tal e orar por ele. Ele estava doente, não tinha ido na igreja com sua esposa. E você pode dizer: essa era a chave. Eles eram pessoas que amavam a Deus. Não, eles iam à igreja quando tinham vontade. E não eram pessoas que amavam a Deus. Mas eu lembro de ter orado por eles. Voltamos para a sala
E, como eu disse, tinha recebido oração pelo menos umas 20 vezes e tinha sido ungido com óleo. E esse povo que orou por mim não tinha mais fé nesse dia. E aqueles que estavam ali também, nós oramos por eles e eles nem oraram por mim, porque eles não tinham um relacionamento tão bom com Deus. Mas aí, estávamos na sala e o pastor, o irmão Colbert, ainda estava com o óleo de unção em sua mão. Ele era um discípulo do Ray Ritchie e com certeza acreditava na cura divina. Mas então, o meu pai disse: irmão Colbert, você pode ungir o Jimmy com óleo e orar por ele. Se algo não acontecer, ele vai ter que sair da escola. Ele veio para o meu lado, tocou minha cabeça com óleo e já tinha usado aquele mesmo frasco de óleo 15, 20 ou 15 vezes antes. Mas no momento que ele começou a orar, naquele momento, eu senti como uma bola de fogo começando no topo da minha cabeça e descendo no meu corpo. Eu sentia o calor descendo nas minhas costas, nas minhas pernas, depois dos meus pés, e aquilo aconteceu instantaneamente. Não houve grande mover do Espírito. O Espírito de Deus era real, mas eu já tinha sentido aquilo outras vezes no passado e sabia que estava curado. Não tinha a menor dúvida. E daquele dia até hoje, nunca mais tive problema com isso, desde então até hoje. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O mesmo pastor orou por mim não sei quantas vezes e usou o mesmo frasco de óleo, se é que fazia diferença. E por que foi que aqueles meses anteriores não houve cura ali? Por que isso aconteceu? E nesse lugar específico, não dá para imaginar que seria a hora, pois como falei, o povo que morava nessa pequena casa, eles eram ótimos, mas não eram cristãos consagrados, não eram. E por que o Senhor escolheu esse lugar específico, naquele momento específico, para curar? E das outras vezes, ele não curou. Estaremos presumindo, tentando descobrir qual é a vontade de Deus, mas Pedro e João, entrando no templo, depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, nós vemos que tinha um homem enfermo ali, desde criança, era levado ali todos os dias. E pela maneira que o templo foi construído e por onde Jesus passava, várias vezes ele passou por esse homem, na porta do templo, na porta formosa, porque Jesus não curou ele na época. Depois ele foi curado pelo nome de Jesus de Nazaré. Pedro disse: levante e anda, mas é a vontade de Deus. Não temos como presumir. Se entrarmos na presunção, como a doutrina da palavra rema, que presume que tem o poder de controlar o que Deus faz e quando ele faz. O outro lado é que, porque Deus diz ainda não, não quer dizer que ele não vai te ajudar. Eu, quando tive meu derrame, 1,5 semana antes, as pessoas vinham, oravam por mim e começavam a gritar, começavam a orar e tudo mais. E eu fiquei agradecido, mas durante aquela época nada aconteceu. Mas quando você foi curado, o que aconteceu fora a cura? Eu tinha ido dormir. E lembre-se que quando você não pode caminhar por causa de algumas funções do seu corpo, e eu acordei naquela manhã e de repente entendi que minhas pernas estavam funcionando na cama, minha mão que estava morta estava funcionando muito bem. E aí eu dancei. Mas, John, os seus antagonistas vão dizer que aconteceu do nada. Bem, alguns médicos disseram que viram essas situações acontecer ocasionalmente e não puderam explicar, então deixaram quieto. Não chamaram de milagre, não chamaram de cura, mas vários outros médicos, como o Dr. Jim, aqui da nossa igreja, não vou falar o sobrenome dele, mas assim que me mudei para cá, 4 ou 5 anos depois do derrame, eu tive uma tonteira. E como precaução ele disse: vamos fazer uma tomografia para ver se tem outra coisa desenvolvendo no seu cérebro, só para saber. E depois de alguns dias ele recebeu os resultados, ligou para nossa casa, minha esposa atendeu e
e o doutor Jim estava no telefone e de repente o rosto dela mudou e eu perguntei qual o problema. Ela disse, não sei, ele não pode dizer nada porque está chorando muito. Eu peguei o telefone e perguntei, você está com os resultados? E eu estava esperando más notícias, mas ele disse, John, não tem nada errado com a patologia do seu cérebro, mas dá para ver o que aconteceu há alguns anos atrás. Mas ele estava chorando e disse, você é o primeiro milagre que eu já vi. Ele disse, na sua condição, muita gente não estaria andando ou falando, você tem sorte de estar vivo. E ele disse que foi o primeiro milagre, pois viu a evidência da tomografia e aquilo que estava no lado direito do meu cérebro. E outros médicos já examinaram e disseram a mesma coisa. Você pode dizer que metade do meu cérebro está morto, mas quando Deus me tocou, irmão Swagger, não houve esforço envolvido. Eu estava a sós naquela manhã quando ele me curou, mas eu sabia que estava curado. E quando acordei, sabia que tinha algo diferente no meu corpo. Eu podia sentir e, olha, uma coisa é você ter dor, outra coisa é a falta de sentimento. Não sei o que é pior. A dor pelo menos te diz que tem algo ali, mas quando você não sente nada, é muito estranho. Muito estranho. Mas Deus cura, e eu sei que de fato já orei com pessoas e o testemunho deles de cura, olha, Deus curou de maneira milagrosa. Já estive com Ruth Fisher em cultos, vi pessoas dando testemunhos e já contei aqui uma mulher que tinha uma dor por 25 anos na coluna por causa de um acidente, sempre na cadeira de rodas, mas se levantou e começou a andar na frente da igreja. A cura é real, irmão Swagger. As pessoas podem ser curadas pelo poder de Deus. O Aaron Trotter, vi ele contar isso, que a mãe dele foi batizada com o Espírito Santo debaixo do ministério dele. E o esposo dela, interessante que ele era o líder, o especialista de câncer no mundo. Isso na época de 1918 ou algo desse tipo. E então, a mãe dele foi batizada com o Espírito Santo debaixo do ministério dessa mulher, na verdade. E aí, ela ouviu do seu esposo e de vários outros médicos que ligaram dizendo que ela teve câncer. E, como eu falei, o esposo dela era o especialista número 1 de câncer naquela época. E então ela pegou um jornal pela manhã e viu uma propaganda em uma das páginas dizendo que o Senhor curava os doentes e por aí vai. E o lugar aonde os cultos aconteciam. E ela olhou para aquilo e nunca esteve em culto nenhum assim na vida dela. Ela era presbiteriana. E então, naquela noite, ela foi até o culto de acordo com as direções ali do jornal e ela ficou decepcionada, porque era uma loja velha, a igreja era ali, em uma loja velha. Mas ela disse, já que estou aqui, tenho que ir para lá. Ela estava esperando um prédio lindo e por aí vai, e não foi por aí. Então ela se assentou e o pregador pregou e orou pelos enfermos e ela não foi à frente para receber oração. Então ele saudou ela no culto e disse que era bom ver ela ali e ele nem sabia quem ela era na verdade. E ele perguntou para ela, você está salva? E deixou ela furiosa. Quem ele acha que é, dizendo se eu estou salva? Sou membro da igreja presbiteriana. E o meu esposo é... Isso é repetido sempre no mundo inteiro. O meu esposo é o maior especialista em câncer no mundo. E não só ela não foi curada, mas nem sabiam o que ela queria. Ela ficou chateada. E saiu correndo ali daquele prédio e entrou no seu carrão. Era o carro naqueles dias, era o carro de luxo. Foi para casa e na noite seguinte ficou pensando, o que será que eles vão fazer hoje à noite? Entrou no carro e foi, e voltou para o culto, mas com uma mentalidade diferente. O Senhor teve que acabar com o orgulho dela. E acabou. E o pastor orou, sabia que ela tinha câncer porque falou para ele. Ela foi com uma atitude diferente, um espírito diferente. E o irmão Chora disse que naquela noite ela sabia que estava curada. Na próxima manhã ela disse para o seu esposo, você
você não tem que fazer cirurgia, não precisa disso. E então pensavam que o filho dela também era um especialista em câncer. E ele disse, pensaram que ela tinha ficado louca, né? Que tinha tocado a mente dela e afetado e tal. E disse, ainda vamos fazer cirurgia porque isso é necessário, pois pensaram que ela tinha sido tocada, né? E tal. E aí prepararam ela para a cirurgia na manhã seguinte, convidaram outros médicos para fazer a cirurgia. Eles estavam assistindo pelo vidro na sala de cirurgia e viram a cirurgia acontecer. E o médico que ele chamou para fazer a cirurgia, depois que ele fez a incisão, abriu o estômago dela, olhou para o seu amigo, o esposo, estava ali assistindo, balançou a cabeça e pensou que ela estava morrendo, não é? E por aí vai. E ele pediu para que ele fosse até a sala, e ele foi com o filho dele. Então ele perguntou, você me chamou aqui para quê? O que está acontecendo? Como assim, cara? Ela está com câncer. Ela não tem câncer nenhum. Não tem. E ele falou, sim, ela tem. Não tem, não. E ele disse, quando eu vejo câncer, eu sei como é. Você pode até saber, mas nesse corpo não tem câncer. Tem uma pequena cicatriz. Aleluia! Tem uma pequena cicatriz nesse lugar que mostra que algo esteve ali. E mais nada. E, claro, o Senhor chamou ela para pregar e ela era uma luz para a mensagem pentecostal há muitos anos atrás, aonde ela vivia. E a forma que a mãe do irmão Trotter a conheceu foi em um culto. Ela tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ela não era cheia do Espírito, era salva, mas não tinha recebido o Espírito. E essa mulher estava ao lado dela e ela não sabia quem ela era. Mas, durante o culto, de repente, a mulher começou a tremer. E a irmã Trotter colocou a mão dela no ombro dela e perguntou, querida, você está bem? Você está doente? E ela disse, não, não estou doente. Estou tremendo. Depois de 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, ela perguntou, o que está errado com você? E ela disse, nada. Quando isso acontece comigo, eu oro por alguém que está doente e a pessoa é curada. Você está dizendo que cura quando treme? E ela disse, sim. Coloca sua mão na minha cabeça. E ela estava doente com várias enfermidades. E ela disse, não, vai atrapalhar o culto. E a irmã Trotter pegou a mão dela, colocou na cabeça e disse, ela disse, talvez você pare de tremer. Eu estou em apuros, impõe as mãos sobre mim. E ela foi curada instantaneamente. O irmão Trotter contava que ela tinha um lugar na cabeça que era careca, mais ou menos do tamanho de uma moeda, porque quando ela era pequena, encostou em um forno quente e aí queimou a cabecinha dela e não crescia mais cabelo. Mas o cabelo começou a crescer naquele lugar, depois que ela foi curada. Nosso tempo acabou. Até a próxima. Não perca o próximo programa e obrigado por nos assistir. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.